O que é filosofia? Podemos dizer que a filosofia é, essencialmente, uma atividade de investigação que se debruça sobre problemas fundamentais acerca da natureza da realidade, do conhecimento e do valor. Ao contrário do que acontece com os problemas da ciência, os problemas da filosofia, tal como os problemas da matemática, não são problemas empíricos, isto é, não se resolvem com base na observação e na experiência, mas sim pelo pensamento apenas. No entanto, ao contrário da matemática, a filosofia não dispõe de métodos formais de prova. Assim, para encontrar respostas aos problemas de que se ocupam, os filósofos recorrem, sobretudo, à discussão crítica e à argumentação. Assim, podemos concluir que a filosofia envolve as seguintes atividades: formular problemas, analisar conceitos fundamentais, propor teorias, ou seja, respostas para os problemas de que se ocupa, argumentar a favor dessas teorias e imaginar possíveis objeções relativamente às mesmas. Quais são as questões da filosofia? Como acabámos de ver, ao contrário dos problemas científicos que possuem uma natureza empírica, os problemas da filosofia são de natureza conceptual. Isto significa que grande parte dos problemas filosóficos consistem no esclarecimento de conceitos, como por exemplo, o que é a realidade, o que é consciência, o que é a verdade, o que é a beleza, e etc. Além disso, também existem problemas filosóficos acerca das relações entre conceitos, como por exemplo, a mente é diferente do corpo, a existência de Deus é compatível com a existência de mal no mundo, e etc. Como podes ver, estes problemas não se resolvem através da observação e da experiência, pois implicam refletir acerca da forma como as coisas são, bem como acerca da forma como estas podem ou devem ser. É por este motivo que, ao contrário das ciências empíricas, a filosofia é considerada uma atividade conceptual ou a priori, isto é, os problemas de que se ocupa podem ser resolvidos apenas pelo pensamento, o que não significa que os filósofos desprezem ou ignorem os resultados alcançados pelas ciências empíricas. Alguns problemas filosóficos só podem ser resolvidos tendo em conta alguma informação empírica. Por exemplo, se considerarmos que, regra geral, é errado provocar dor, precisamos de saber que tipo de criatura é capaz de sentir dor para podermos agir corretamente. Contudo, não compete ao filósofo investigar o sistema nervoso dos diversos organismos e os respectivos mecanismos de dor. Essa informação é obtida por processos empíricos. Mas, uma vez obtida, ela passa a estar disponível para ser utilizada pelos filósofos nas suas teorias e argumentos. Por fim, resta dizer que, tal como a ciência, também a filosofia se encontra organizada em diferentes disciplinas. Assim, tal como na ciência existem várias disciplinas científicas, como por exemplo a física, a química, a biologia, também na filosofia temos certas disciplinas filosóficas consoante o tipo de problemas de que se ocupam, como por exemplo a metafísica, o que há, a epistemologia, o que é o conhecimento, a axiologia, o que são os valores, a ética, o que é uma ação correta, e etc. Problemas. Como vimos anteriormente, o ponto de partida para a discussão filosófica são os problemas. A principal competência filosófica relacionada com os problemas é a capacidade de os formular adequadamente. Além disso, os filósofos também devem ser capazes de esclarecer um problema, isto é, de explicitar o seu conteúdo e a sua relevância. Conceitos. Dissemos também que uma parte importante do trabalho filosófico consistia em analisar conceitos. Na linguagem, usamos certos termos, como homem, cavalo, livre-arbítrio, Deus, obra de arte, etc., para nos referirmos aos nossos conceitos, neste caso, de homem, cavalo, livre-arbítrio, Deus, obra de arte, respectivamente. Termos diferentes podem expressar o mesmo conceito, como acontece, por exemplo, com os termos porta-minas e lapiseira, e um só termo pode, em virtude da sua ambiguidade, referir-se a mais do que um conceito, como acontece, por exemplo, com o termo banco, que tanto pode referir-se a uma peça de mobiliário como a uma instituição financeira. Analisar um conceito é explicitar o seu significado. Para esse efeito, os filósofos podem recorrer quer a uma definição explícita, quer a uma caracterização. Numa definição explícita, são apresentadas as propriedades ou características que todas as coisas às quais o conceito se aplica, e só elas, têm em comum, ou seja, são indicadas as condições necessárias e suficientes para que o conceito seja corretamente aplicado. Numa caracterização, apresentam-se algumas propriedades ou características que as coisas às quais o conceito se aplica têm em comum, mas não se oferece uma definição rigorosa e exaustiva. É o que acontece, por exemplo, quando dizemos coisas como a filosofia envolve argumentação. Teorias. No contexto da atividade filosófica, chamamos teorias ou teses às diferentes respostas que os filósofos avançam para resolver os problemas de que se ocupam. No entanto, aquilo que está a ser discutido pelos filósofos não são as frases propriamente ditas, mas sim as ideias que lhes estão subjacentes, ou seja, as proposições. Uma proposição é o pensamento verdadeiro ou falso literalmente expresso por uma frase declarativa. Tal como acontece com os conceitos e os termos, também existem casos em que duas frases diferentes expressam a mesma proposição, como acontece, por exemplo, com o livre-arbítrio é incompatível com o determinismo e o determinismo é incompatível com o livre-arbítrio, e casos em que uma só frase, devido ao seu carácter ambíguo, expressa mais do que uma proposição, como acontece, por exemplo,
com os alunos só consultam livros na biblioteca, que tanto pode expressar a ideia de que todos os livros que os alunos consultam são da biblioteca, como a ideia de que a única coisa que os alunos fazem é consultar livros na biblioteca, como se isso fosse verdade. As proposições podem ser verdadeiras ou falsas. O valor de verdade de uma proposição é a verdade ou a falsidade dessa proposição. Assim sendo, apenas as frases declarativas servem para expressar proposições, pois apenas estas possuem um conteúdo suscetível de ser considerado verdadeiro ou falso. Para clarificar este aspecto, vamos comparar as frases que se seguem. O João fechou a porta. Oxalá o João feche a porta. João, fecha a porta. O João fechou a porta. Como podemos constatar, as frases interrogativas, exclamativas e imperativas, representadas nas alíneas A, B e C, respectivamente, não expressam proposições, pois não expressam qualquer conteúdo suscetível de ser verdadeiro ou falso. Assim, apenas as frases declarativas, como aquela que surge na linha D, vinculam um pensamento que pode ser verdadeiro ou falso. Contudo, nem todas as frases declarativas expressam proposições. Algumas delas são absurdas e, por consequente, também não expressam nenhum pensamento verdadeiro ou falso. É o que acontece, por exemplo, com a frase "incolores ideias verdes dormem furiosamente". Deste modo, podemos concluir que apenas as frases declarativas que não são absurdas expressam proposições. Importa ainda referir que existem diferentes tipos de proposições. Desde logo, é frequente distinguirem-se proposições categóricas das proposições condicionais. As categóricas afirmam ou negam algo de forma absoluta e incondicional, ou seja, sem estabelecer condições e sem admitir qualquer alternativa, como acontece, por exemplo, no caso que se segue. Sócrates é mortal. Pode dizer-se que as proposições categóricas têm sempre subjacente a forma SEP, porque envolvem a atribuição de um predicado P a um sujeito S. Assim, no que diz respeito à qualidade, as proposições categóricas podem ser afirmativas, quando afirmam algo, ou negativas, quando negam algo. No que diz respeito à quantidade, as proposições categóricas podem ser universais, quando aquilo que afirmam ou negam se aplica à totalidade do sujeito, particulares, quando aquilo que afirmam ou negam se aplica a uma parte do sujeito, ou singulares, quando aquilo que afirmam ou negam se aplica apenas a um determinado sujeito. Exemplos de proposições categóricas. Universal afirmativa. Todos os rapazes jogam Fortnite. Universal negativa. Nenhum rapaz joga Fortnite. Particular afirmativa. Alguns rapazes jogam Fortnite. Particular negativa. Nem todos os rapazes jogam Fortnite. Singular afirmativa. Fortnite é fixe. Singular negativa. Fortnite não é fixe. As proposições condicionais estabelecem relações de consequência ou implicação entre proposições. Diz que uma proposição implica outra quando é impossível que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa, ou, dito de outra forma, quando a segunda é a consequência da primeira. Isto significa que as proposições condicionais estabelecem condições necessárias e suficientes entre proposições mais simples. A relação de condição necessária é, geralmente, expressa pela expressão só se, como acontece, por exemplo, no seguinte caso: algo é um animal só se for um ser vivo, a não ser que seja um animal morto. Por sua vez, a relação de condição suficiente é, geralmente, expressa pela expressão se, como, por exemplo, se sou humano, então sou um animal. Assim, pode dizer-se que as proposições condicionais têm subjacente a seguinte estrutura: se P, então Q, ou P só se Q. A proposição que surge em primeiro lugar, depois do se ou antes do só se, designa-se antecedente, e a proposição que surge em segundo lugar, depois do então ou depois do só se, designa-se consequente. Numa condicional, a antecedente é a condição suficiente para a consequente, e a consequente é uma condição necessária para a antecedente. Dito de outra forma, se P, então Q, significa que P é uma condição suficiente para Q, ou seja, tudo o que é P também é Q, ou que P não se pode verificar sem que Q se verifique. Por outro lado, dizemos que P é uma condição necessária para Q quando é verdade que Q só se P, ou se Q, então P. O que, neste caso, significa que tudo o que é Q também é P, ou que Q não se pode verificar sem que P também se verifique. Peço desculpa pelo uso excessivo de P's e Q's. Por exemplo, ser português é uma condição suficiente para se ser europeu, porque se alguém é português, também é certamente europeu. Mas ser europeu é apenas necessário e não suficiente para ser português, porque não se pode ser um português sem se ser europeu, mas pode-se ser europeu sem se ser português. Aproveito este momento para dizer que Portugal é o maior. Como vimos anteriormente, quando queremos proceder a uma definição explícita de algo, não basta apresentar condições necessárias ou suficientes. Temos que apresentar condições simultaneamente necessárias e suficientes, o que geralmente se expressa através da expressão se e só se, como, por exemplo, algo é água se e só se é H2O. Assim, para apresentar condições simultaneamente necessárias e suficientes, recorremos a proposições bicondicionais, ou seja, proposições que têm subjacente a forma P se e só se que.
Estas proposições chamam-se bicondicionais, porque cada uma das proposições que as compõem implica, ou tem como consequência, a outra. Isto é, porque é simultaneamente verdade que se P, então Q, e que se Q, então P. Com efeito, quando dizemos que água é H2O, estamos a afirmar que tudo o que é água é H2O e que tudo o que é H2O é água. Ou, por outras palavras, estamos a afirmar que se algo é água, então é H2O e que se algo é H2O, então é água. Isto significa que uma condição necessária e suficiente para algo ser água é ser H2O, ou seja, algo é água se e só se é H2O. Agora que já compreendemos melhor aquilo que está em causa, quando falamos de teorias no contexto da atividade filosófica, já podemos indicar quais são as principais tarefas dos filósofos no que diz respeito às mesmas. As principais tarefas que os filósofos executam relacionadas com teorias são formular teorias e avaliar teorias. Formular uma teoria é enunciá-la por meio de uma frase declarativa que constitui uma resposta possível para o problema em análise. Por exemplo, no que diz respeito ao problema tradicional do livre-arbítrio, podemos defender as seguintes teorias. Não temos livre-arbítrio porque tudo está determinado. Temos livre-arbítrio e, por consequente, nem tudo está determinado. E temos livre-arbítrio apesar de tudo estar determinado. Geralmente, as teorias mais discutidas são abreviadas por meio de um termo ou de uma expressão que serve para as designar. No exemplo apresentado, as teorias enunciadas correspondem, respectivamente, ao determinismo radical, ao libertismo e ao determinismo moderado. Contudo, devemos ser cautelosos ao usar estas designações e dizer a que tese elas se referem concretamente, pois por vezes elas são utilizadas para designar perspectivas ligeiramente diferentes. Existem, por exemplo, diferentes versões de realismo, de objetivismo, de relativismo, subjetivismo e muitos outros ismos. Ao avaliar teorias, devemos ter em conta os seguintes aspectos. A teoria responde ao problema filosófico que se propõe a resolver? A teoria é consistente? A teoria é mais plausível do que as alternativas? Para responder a devemos certificar-nos que a tese ou a teoria avançada procura efetivamente constituir-se como uma resposta para o problema em questão, em vez de se limitar a apresentar um conjunto de afirmações genéricas, mais ou menos relacionadas com o problema, mas que não respondem diretamente ao mesmo, ou que respondem a outros problemas relacionados, mas não àquele que está a ser discutido. Por exemplo, quando alguém pergunta se a existência de Deus é ou não compatível com a existência de mal no mundo, não constitui uma resposta adequada dizer que não se acredita na existência de Deus, pois o problema da existência de Deus, embora esteja relacionado com o anterior, não se identifica inteiramente com ele. Por outras palavras, estaríamos a responder bugalhos quando alguém nos perguntou alhos. Para responder à pergunta 2, temos que avaliar a consistência da teoria. Mas o que é a consistência? A consistência é uma propriedade de conjuntos de proposições. Diz que um conjunto de proposições é consistente quando todas as proposições que o compõem podem ser simultaneamente verdadeiras. Por outro lado, diz que um conjunto de proposições é inconsistente quando as proposições que o compõem não podem ser todas simultaneamente verdadeiras. Por exemplo, não é consistente sustentar simultaneamente que, se Deus existe, não pode haver mal no mundo, há mal no mundo e Deus existe. Pelo menos uma destas proposições tem que ser falsa. Ou é falso que a existência de Deus não é compatível com a existência de mal no mundo, ou é falso que há mal no mundo, ou é falso que Deus existe. Até pode acontecer que sejam todas falsas. O que seguramente não podem ser é todas verdadeiras. Isto significa que uma teoria inconsistente nunca pode estar verdadeira, ou, pelo menos, uma das ideias que esta sustenta é necessariamente falsa, e, por conseguinte, ela deve ser reformulada ou até mesmo rejeitada e substituída por uma teoria que não apresente esse tipo de inconsistências internas. O ponto 3 aponta no sentido de se fazer uma análise comparativa das várias respostas possíveis a um problema. Essa análise envolve fazer uma comparação não só da adequação de cada uma delas em relação ao problema que está a ser discutido, mas também do seu alcance e poder explicativo, das questões que deixa por resolver e das novas questões que suscita e, sobretudo, dos argumentos que existem a favor e contra cada uma delas. Ou seja, devemos preferir teorias com maior poder explicativo, isto é, teorias que nos permitem resolver um leque mais vasto de problemas, em vez de teorias que parecem ser formuladas para dar conta de problemas demasiado específicos, mas que se revelam ineficazes para dar resposta a problemas bastante similares. Devemos preferir teorias que são capazes de resolver o problema em mãos, sem precisarem de introduzir complicações ou problemas adicionais para os quais não oferecem uma resposta satisfatória. É o chamado princípio da parcimónia. Devemos preferir teorias suportadas por bons argumentos a teorias que têm bons argumentos contra elas. Argumentos. Por fim, resta-nos referir as principais referências dos filósofos no que diz respeito aos argumentos propriamente ditos. Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende justificar ou defender uma delas, a conclusão, com base na outra ou nas outras, que se chamam premissas. Existem expressões linguísticas que tipicamente servem para indicar esta pretensão, os indicadores de premissas e conclusão. Quando alguém afirma que Deus não existe porque há mal no mundo, está a usar o porque para indicar qual é a razão que o leva a pensar que Deus não existe, ou seja, está a usá-lo como um indicador de premissas. Por outro lado, quando alguém afirma que há mal no mundo, logo Deus não existe,
está a utilizar o logo para indicar que a ideia de que há mal no mundo suporta, ou tem como consequência, a ideia de que Deus não existe, ou seja, está a utilizá-lo como um indicador de conclusão. A argumentação assume-se como um dos aspectos mais importantes da atividade filosófica, pois, como acabamos de ver, não basta avançar teorias para responder aos problemas, é preciso fundamentar essas teorias com bons argumentos. Para isso, os filósofos têm que ser capazes de formular argumentos, avaliar argumentos e contra-argumentar. Para formular explicitamente um argumento, ou para reconstruir um argumento que nos foi apresentado por outrem, de uma forma confusa e desordenada, devemos seguir os passos que se seguem. Identificar a conclusão do argumento, identificar as premissas do argumento, completar o argumento, formular explicitamente o argumento. Para ver como é que isto funciona na prática, vamos imaginar um exemplo de argumento apresentado de forma confusa e desorganizada e tentar reformulá-lo de forma explícita. Eis o argumento. É claro que Deus não existe. Deus não permitiria que existisse mal no mundo, por isso, Deus não existe. O ponto 1 diz-nos que a primeira coisa a fazer é identificar a conclusão do argumento. Para isso, temos que procurar responder à seguinte pergunta: qual é a ideia que o autor do argumento quer defender? Ou, dito de outra forma, quem apresenta este argumento quer convencer-nos a acreditar em quê? Neste caso, parece ser claro que o autor do argumento quer convencer-nos a acreditar que Deus não existe. Em alguns casos, podemos facilmente detectar a conclusão do argumento se encontrarmos um dos indicadores de conclusão apresentados acima. No exemplo, a expressão por isso indica que aquilo que surge em seguida é a conclusão do argumento. No ponto 2, estabelece que, em seguida, devemos identificar as premissas do argumento. Para isso, temos que responder à seguinte questão: que razões apresenta o autor do argumento para defender a sua conclusão? No exemplo apresentado, afirma-se que a existência de Deus não é compatível com a existência de mal no mundo, ou seja, afirma-se que a existência de Deus é uma condição suficiente para que não haja mal no mundo. Podemos expressar esta ideia através da seguinte condicional: se Deus existe, então não há mal no mundo. No ponto 3, recomenda-se que se procure detectar se há alguma premissa implícita, isto é, alguma premissa que o autor do argumento não chegou a formular explicitamente, mas que é legítimo presumir que é uma das ideias que este precisa de assumir para poder chegar à conclusão. No exemplo apresentado, acho que podemos presumir que o autor do argumento acredita que existe mal no mundo. Por fim, no ponto 4, é-nos sugerido que escrevamos cada premissa numa linha diferente, seguidas pela conclusão, que surge na última linha, antecedida pela palavra logo. Para ser mais fácil identificar os diferentes passos do argumento, sugere-se ainda que todas as linhas devem ser numeradas, por exemplo com 1, 2 e 3, e assim sucessivamente. Neste caso, o argumento apresentado do exemplo ficaria qualquer coisa como 1. Se Deus existe, então não há mal no mundo. 2. Existe mal no mundo. 3. Logo Deus não existe. No que diz respeito à tarefa de avaliar os argumentos a favor e contra cada uma das teorias em confronto, os filósofos devem procurar responder às seguintes questões. 1. As premissas suportam e justificam efetivamente a conclusão? 2. As premissas são verdadeiras? E 3. As premissas são mais plausíveis e aceitáveis do que a conclusão? O ponto 1 sugere que se verifique se as premissas apoiam de facto a conclusão do argumento ou se, apesar da pretensão do autor, essa relação de suporte não existe. Isto significa que, para que um argumento seja bom, é preciso que as premissas relacionem de tal maneira com a conclusão que tornem impossível ou improvável que esta seja falsa, caso as premissas sejam verdadeiras. A esta propriedade dos argumentos dá-se o nome de validade. Diz que um argumento é válido quando é impossível ou muito improvável que as suas premissas sejam verdadeiras e a sua conclusão falsa. Comparemos os seguintes argumentos. Se chover, o chão fica molhado. Choveu, logo o chão ficou molhado. Se chover, o chão fica molhado. O chão ficou molhado, logo choveu. O argumento da esquerda é válido, porque a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Isto é, não somos capazes de conceber uma situação que torna as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Isto significa que se não aceitarmos a conclusão do argumento, então há pelo menos uma premissa que também não aceitamos. O argumento da direita é inválido, porque a verdade das premissas não oferece qualquer justificação para aceitarmos a verdade da conclusão. É perfeitamente possível imaginar uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. A primeira premissa estabelece que chover é uma condição suficiente para que o chão fique molhado, mas não nos diz que é uma condição necessária. Assim sendo, fica em aberto a possibilidade de o chão ficar molhado por outros motivos, como por exemplo o facto do sistema automático de rega estar ativo ou alguém se ter babado no chão. Nesse caso, as premissas podem ser ambas verdadeiras, apesar de não ter chovido. É de salientar que a validade é uma propriedade dos argumentos e não das proposições. Concretamente, é uma relação entre os valores de verdade, reais ou hipotéticos, das premissas e da conclusão dos argumentos. Por outro lado, a verdade é uma propriedade das proposições e não dos argumentos, porque apenas estas podem ser verdadeiras ou falsas. Na verdade, o facto de um argumento ser válido não é suficiente para nos convencer da verdade da sua conclusão. Repare-se, por exemplo, no argumento que se segue. Se Donald Trump é chinês, então o Monte Everest é nos Estados Unidos. Donald Trump é chinês, logo o Monte Everest é nos Estados Unidos. Este argumento tem exatamente a mesma estrutura que o argumento apresentado há pouco, e por conseguinte,
também é válido. No entanto, uma vez que as premissas são claramente falsas, este não é suficiente para nos convencer da verdade da sua conclusão. É precisamente por este motivo que no ponto 2 se sugere que, depois de se verificar que o argumento é válido, se procure determinar se as suas premissas são verdadeiras, ou seja, que se procure determinar se o argumento é sólido. Diz que um argumento é sólido quando é válido e tem premissas verdadeiras. A solidez é uma propriedade bastante apelativa dos argumentos, porque, como vimos anteriormente, se um argumento for válido, a verdade das premissas garante, ou suporta, a verdade da conclusão. Isto é, se aceitarmos que as premissas de um argumento válido são verdadeiras, temos boas razões para pensar que a conclusão também o é. Contudo, a solidez não é suficiente para que um argumento seja persuasivo. Repara no exemplo que se segue. Sócrates era filósofo. Logo, Sócrates era filósofo. No shit, Sherlock. Este argumento é válido, pois não é possível que a sua premissa seja verdadeira e a conclusão falsa. E é sólido, pois é um facto histórico que Sócrates era um filósofo. Mas apesar disso, não podemos dizer que nos foi apresentada uma boa razão para acreditar na verdade desta conclusão. Afinal de contas, a única coisa que se fez foi repetir a conclusão enquanto premissa. Argumentos como este não são convincentes, porque só está na disposição de aceitar esta premissa quem, à partida, já estaria disposto a aceitar a conclusão. É precisamente por esse motivo que no ponto 3 se recomenda que depois de constatarmos que um argumento é sólido, tenhamos o cuidado de verificar se as suas premissas são, à partida, mais plausíveis ou aceitáveis do que a conclusão. Esta propriedade dos argumentos dá-se o nome de cogência. Diz que um argumento é cogente quando, além de ser sólido, tem premissas mais plausíveis do que a conclusão. Caso um argumento não seja cogente, corre o risco de ser viciosamente circular e, por consequente, não ser capaz de persuadir ninguém da verdade da sua conclusão, a não ser aqueles que já estavam, à partida, dispostos a aceitá-la. Consideremos os seguintes exemplos. Se estiver com muita febre, tenho que ir ao médico. Estou com muita febre, logo tenho que ir ao médico. Se estiver com muita febre, tenho que ir ao médico. Não tenho que ir ao médico. Logo, não tenho muita febre. Vamos imaginar que, em ambos os casos, nos encontramos numa circunstância que tornam as premissas verdadeiras, ou seja, vamos imaginar que os argumentos são ambos sólidos. Por isso, temos de considerar que na situação da esquerda temos muita febre e na situação da direita não temos, efetivamente, de ir ao médico. Ora, uma vez que é mais fácil determinar se temos muita febre do que saber se temos ou não que ir ao médico, o argumento da esquerda é cogente, ao passo que o argumento da direita não é cogente. A este propósito, cumpre ainda destacar que, quando o argumento parece bom, mas não é, dizemos que se trata de uma falácia. Se o problema está na forma do argumento, isto é, se o argumento parece válido, mas não é, então dizemos que se trata de uma falácia formal. Se o problema não está na forma, mas sim no conteúdo, isto é, se o argumento parece sólido ou cogente, mas não é, então dizemos que se trata de uma falácia informal. A última das tarefas dos filósofos sobre a qual vamos debruçar-nos é a tarefa de contra-argumentar. Contra-argumentar é usar a argumentação para mostrar o que há de errado com uma dada teoria e o argumento. Existem diferentes formas de o fazer. Vamos analisar algumas delas. Construir diretamente um argumento cuja conclusão é a negação da teoria. A negação inverte o valor de verdade em uma proposição, ou seja, quando uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa, e vice-versa. Isto significa que qualquer proposição é inconsistente com a sua respectiva negação, e por conseguinte, se conseguimos mostrar que a negação de uma proposição é verdadeira, conseguimos mostrar que essa proposição é falsa. Assim sendo, se o nosso argumento for persuasivo, o defensor da teoria que estamos a atacar terá razões para duvidar da verdade da sua tese. Negar proposições pode ser mais complicado do que parece à primeira vista. Por exemplo, qual é a correta negação de alguns animais não humanos sentem dor? Ou de se Deus existe, então a vida faz sentido? A tabela que se segue representa a forma adequada para negar diferentes tipos de proposições. Podes pausar o vídeo e tirar notas. Podemos ainda construir um argumento que mostra que, se assumirmos a teoria como premissa, somos validamente conduzidos a consequências absurdas ou inaceitáveis. Esta estratégia ficou conhecida por redução ao absurdo. Qualquer teoria que tenha implicações absurdas ou inaceitáveis deve ser reformulada ou rejeitada e substituída por uma melhor. Por fim, resta acrescentar que, em vez de atacar diretamente a teoria em causa, podemos dirigir os nossos ataques aos argumentos que a suportam. Para esse efeito, dispomos das seguintes possibilidades. Mostrar que o argumento não é válido, ou seja, mostrar que a conclusão não se segue das premissas. Para isso, podemos recorrer a procedimentos formais de avaliação, como aqueles que irás aprender nesse primeiro ano, ou um contra-exemplo. Para construir um contra-exemplo, temos duas possibilidades. 1. Imaginar uma situação na qual as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é claramente falsa. Ou 2. Construir um argumento com a mesma forma ou estrutura do argumento apresentado, mas no qual as premissas são efetivamente verdadeiras e a conclusão falsa. Ou, caso o argumento seja válido e ainda assim não estejamos prontos a aceitar a sua conclusão, mostrar que, pelo menos, uma das premissas é falsa,
construindo, para esse efeito, um argumento cuja conclusão é a negação desta premissa.